Shalom! Coisa boa a gente poder estar mais uma vez junto e sempre a gente destrinchando, entendendo mais, tendo mais conhecimento da Torá, mais conhecimento da Tanakh, né, que é chamado erroneamente de Velho Testamento. E também, eu digo assim, até o Novo Testamento, né, ele é sagrado porque ele é, eu sempre digo isso, né, ele é fundamentado, todo alicerçado na Tanakh, na Torá. Então, o Novo Testamento não é algo novo, ele é o cumprimento da Tanakh, das profecias, da própria Torá que já anunciava, né? O Messias é judeu e foi anunciado na Torá e na Tanakh como um todo. Essa proclamação das boas novas, né? Ela está lá em Jeremias. Nós temos os gentios, né, sendo alcançados. Esse foi o objetivo sempre, desde o início. A gente vê isso na Torá, os 70, sempre o número 70, né, dando a ideia de as 70 nações, né, dentro do judaísmo. Se crê que existem 70 povos no mundo, né, 70 nações no mundo. Claro que essas nações se subdividem em outras, né? Então é muito gostoso a gente estudar a Torá com os olhos de amor à Torá, de adoração a Adonai, que nos deu a Torá. Então hoje eu vou trazer um assunto também que eu acho muito interessante e que às vezes as pessoas não mergulham profundamente nisso, que é sobre o sacerdócio. É muita confusão às vezes, mas eu queria iniciar com uma oração da nossa Amidá, né? A oração da sabedoria, né? A Biná. Ele diz o seguinte: tu graciosamente dás o conhecimento ao homem e ensinas aos mortais a compreensão. Concede-nos graciosamente de ti sabedoria, compreensão e conhecimento. Bendito sejas tu, ó Adonai, que dás graciosamente o conhecimento. Então essa é a nossa oração para que nós possamos iniciar o nosso vídeo, né, de aprofundamento. E eu quero te falar hoje sobre sacerdócio, né? Kohanim, no hebraico. Então, primeiro a gente precisa entender qual é a função do sacerdócio. Por que Adonai determinou a existência de um sacerdócio, elegeu uma tribo para o sacerdócio, elegeu pessoas para o seu Kohanim, né, Gadol, o grande sacerdote, ou como é traduzido na Bíblia em português, o sumo sacerdote. Por que tudo isso? Rapidamente o cristão vai dizer, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Mas o próprio Yeshua, Jesus, ele está fundamentado nesse sacerdócio. E a ideia que se tem de sacerdócio pode estar um pouco ou ignorada, deturpada ou desconhecida. Então eu quero ajudar vocês nisso. Para mim é de uma beleza agigantada, tá? Então eu queria que você entendesse primeiro. Os levitas foram escolhidos porque naquele episódio em que ao pé do Sinai pessoas fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro de ouro, quando teve que tomar uma decisão de eliminar os idólatras, quem é que foi, quando o Moshe diz, quem é por Adonai? Os levitas, né, o pessoal de Levi, da tribo de Levi, é que tomou a iniciativa e não pesou as consequências, foi lá e eliminou realmente os idólatras. Então Deus olhou para essa tribo de uma maneira especial e diz, então esses vão ser os representantes. Note que a realeza profética vem de Judá, né? Mas o sacerdócio vem de Levi, dos levitas. Levita é quem é descendente de Levi e tem uma missão sagrada. Você sabe que até hoje, mesmo após a dispersão, a tribo que é mais achada no mundo são levitas, né? Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu digo levitas mesmo, né? Que foram originados na tribo de Levi. E essa missão sacerdotal fez deles colocou, vamos dizer assim, a lupa sobre eles para que eles fossem olhados de uma maneira diferente, tá? Então, no serviço sagrado, já começa com a palavra serviço, né? O cristão usa muito culto, a palavra culto. Nós judeus usamos serviço, porque serviço deriva da palavra servir,
nós servimos a Adonai. Então nós temos uma atividade diária, veja bem, é diária, que é o nosso serviço que prestamos a Adonai. Nesse serviço, nessa vida de servidão a Adonai, a própria palavra Adonai, né, significa soberano, meu soberano dono, né, vem de Adon, dono, dá a ideia exatamente disso, nós somos possessão de alguém que nos possui, que é Adonai. Então ele estabeleceu o vínculo conosco, ele nos escolheu e disse, olha, eu quero que vocês me sirvam desta maneira. E a tribo de Levi será aqueles que irão fazer os serviços sagrados para Israel estar diante de mim. Aí começa toda a beleza, tá? Então vamos lá, você sabe que haviam muitos levitas, certo? Muitos levitas. Então, quando a existência de muitos levitas fez com que Moshe dividisse em 8 turnos. Todos trabalhavam nesse serviço sagrado. Outro dia eu vou fazer um vídeo sobre a relação de proximidade com o tabernáculo, né? A tribo de Levi ficava mais próxima, formando quase vamos dizer assim, um U em torno do tabernáculo, e na outra parte aberta desse U ficava a tenda de Moshe, a tenda dos anciãos, né? E a tenda do encontro, ali onde Moshe tinha o encontro então com Adonai. Então essa proximidade já é profética e estabelecida por Adonai. Então os levitas são mais próximos do tabernáculo, depois vem as outras tribos. E por eles serem em grande quantidade, e todos devem trabalhar, todos devem servir a Adonai, Moshe usou a questão de subdivisão de tarefas, né? Então criou 8 turnos. Então com 8 turnos os levitas se distribuíam nas funções. Na época de Davi e de Samuel, eles dividiram em 24 turnos, tá? Fizeram uma nova divisão. Devido à grande quantidade de levitas, né? O povo aumentou a quantidade de levitas. Então, tenta imaginar milhares e milhares de levitas se revezando no dia a dia para apresentar os serviços sagrados. E quais são os serviços sagrados? Eles tinham os sacrifícios, a limpeza do altar, o recolhimento de cinzas, a manutenção da chama, a manutenção da pia, né? Que fala com bacia, os cuidados com a menorá, a limpeza, colocação de azeite, a própria produção de azeite, a produção de incenso, acender o menorá 2 vezes ao dia, essa fabricação de incenso que eu falei, a colocação dele no altar de incenso, a troca diária de 12 pães representando as 12 tribos de Israel, não só a seleção ali dos animais que iriam para as ofertas, né? Mas também a examinação. Eles examinavam esses animais para ver se de fato não tinham nenhum defeito. E tinha a manutenção desses animais, né? Os cuidados com esses animais que estavam ali, num curral, num cuidado especial para esse serviço diário. O montar, o desmontar o tabernáculo, o carregar os utensílios sagrados, a manutenção desses utensílios sagrados, as músicas, né? Porque é interessante que as pessoas às vezes não têm ideia de que durante o dia inteiro em que estava sendo prestado o serviço levita ali, dos sacerdotes, dos corranins, havia um grupo de levitas cantores que ficavam cantando o dia inteiro, entendeu? Nesse revezamento que eu estou falando. Então, tenta imaginar essa cena, né? O som da música de glorificação, de louvor a Adonai sendo cantado o dia todo, e os outros sacerdotes ali trabalhando essa inspiração, né? Dessa música, né? Quem é que não gosta de ouvir uma música boa e não se sente inspirado? Mas agora imagina uma música de adoração durante o tempo inteiro sendo cantado ali na tua volta, e você fazendo todo o teu serviço como levita nessa inspiração. Então é maravilhoso, há um transportar de espírito, né? A coisa sai do terreno, vai para o celestial, como eu gosto de falar. Então olha lá, cada turno servia por uma semana, e um em cada semestre. Então nesse revezamento, o turno X trabalharia uma semana, certo? Então era
um treinamento, vamos dizer assim, né, contínuo, né, e um serviço contínuo. Por isso que você vê lá em Johanna, né, em João, Zacarias, que era o sacerdote daquele turno, né, que ficou mudo, né, aquela história toda, ele estava nessa relação de turnos. A substituição era em cada Shabá. Então, cada Shabá marcava o final de um turno e começaria o próximo. Cada turno era dividido em famílias e cada um servia num determinado dia da semana. Então tinha lá a família do Pedro, vamos dizer que fosse levita. A família do Pedro. Então, o meu familiar vai trabalhar, vai servir a Deus no dia, na segunda-feira, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Aí no Shabá tinha o dia especial e depois trocava, tá? Então a divisão inclusive a família, e isso eu quero chamar a atenção. A família inteira servia a Adonai. Olha que coisa maravilhosa, né? Cada família tinha um supervisor, um líder, que para supervisionar os serviços no dia a dia, que era o Rosh Bet Av. Né? O Rosh Bet Av era o líder daquela família. Ele era o responsável por coordenar a família. Olha, na segunda-feira você vai fazer isso, não lembra? Na terça tem que fazer isso. E também ele estava de supervisão. O que é supervisão? Ele estava olhando se aquele serviço estava sendo bem feito, né? O Rosh Bet Av, né? O Rosh Bet Av, ele era a figura de um líder familiar. Olha que coisa maravilhosa, né? Cada um desempenhava com muita espera especificamente a sua função, né? E de uma maneira muito especial, porque imagina, eu sei que na semana que vem sou eu, ou no mês que vem sou eu no meu turno, eu já ficava naquele êxtase, naquela inspiração de servir a Adonai, né? Os serviços eram no pátio principal, no altar e no santuário, né? Então no pátio, que é o átrio, no altar, que é o altar de ofertas, né? De sacrifícios, e no próprio interior do tabernáculo, tá bom? Sabendo que no mais interior, né, no santo do santo, somente o Kohen Gadol, né? O grande sacerdote, né? Que adentrava ali para fazer serviço no dia de Yom Kippur, né? Tudo envolvia mais ou menos 50, cada etapa ali de serviço envolvia mais ou menos 50 sacerdotes. Então imagina ali, 50 pessoas no seu devido turno trabalhando ali no dia, né? A movimentação desses 50 homens ali se dedicando ao serviço sacerdotal. 3 sacerdotes cuidavam, vou falar para você uma coisa que talvez você não saiba, né? Cuidavam de casas, vamos dizer assim, depósitos, né? Salões especiais, né? A casa das altinas, a casa do ferreiro e a casa dos centelhos, né? Essas casas, eles eram lugares onde ficavam armazenadas algumas coisas ou ficavam cuidadas algumas coisas, né? Então, você tem ali pessoas numa casa cuidando dos itens daquela casa, noutra casa dos outros itens, noutra casa daqueles outros itens. Tudo muito dividido, porque tu imagina assim, ó, você tem que ter lenha. Então existe uma casa das lenhas. Você tem que ter a casa dos animais, a casa dos objetos usados no serviço sagrado. Então tá tudo ali cuidado. Imagina, tem que pegar a pá, a bacia, pegar o garfo, aquele tridente, pegar a pinça, tudo tem que estar limpo, purificado, guardado direitinho e na hora de usar, esses levitas levavam tudo para o local de uso, né? Se era para o altar de incenso, se era para menorá, se era para o altar de sacrifício. Havia uma movimentação diária e tudo devidamente guardado nessas devidas casas, né? O serviço do pátio começava com a retirada das cinzas, que era terumá. O serviço do tabernáculo começava ao amanhecer, com a retirada das cinzas, que é o que a gente chama de terumá hadashko, tá? Imagina,
eles vão ali, retiram as cinzas do altar, não é qualquer cinza, aquelas cinzas são sagradas, eles retiram aquelas cinzas com pás específicas, são colocadas em vasilhas específicas, aí são levados para um lugar específico todo dia, e ali elas são guardadas porque elas são sagradas, não é lixo, elas são sagradas, o lugar delas está ali, guardadas. Então é tudo muito minucioso, muito cuidadoso. Olha só, esse altar, esse serviço de recolhimento de cinzas, ele vai viabilizar o serviço do outro sacerdote que vai trazer as lenhas. E aí o outro sacerdote vão trazer o animal, que foi examinado por outros sacerdotes, que já foi preparado, limpo por outro sacerdote para aquele serviço. Tem os que vão esquartejar, os que vão cortar esses animais. Então é tudo muito afinadinho, né? E era ao amanhecer. Esse amanhecer é porque um sacerdote olhava, quando ele percebia que no leste despontava a luz solar e essa luz alcançava então o tabernáculo, era dado o sinal de comecem os serviços sagrados. Até isso tinha alguém que ficava lá observando, né? Dois sacerdotes entravam, né, na câmara dos bolos grelhados para o devido preparo das ofertas diárias, né? Então, dois sacerdotes entravam na câmara, nessa casa dos bolos grelhados, e preparavam esses bolos para o serviço dos sacerdotes, que era um serviço diário, né, dos bolos que eram oferecidos sobre o altar. Então, imagina, tem gente ali especializada nesses bolos, e ainda vão levar esses bolos para o sacerdote, o sumo sacerdote, que vai fazer a oferta, então, diária a Adonai, né? Dois sacerdotes subiam ao topo do altar para arranjar o que não havia sido queimado durante a noite. E outros sacerdotes arranjavam a tapuá, né? Que é o monte de brasa no centro do altar. Então olha só que interessante. Esses dois sacerdotes subiam no topo do altar, né? É bom lembrar que nos desenhos que você vê, normalmente o altar está no chão. Na tradição judaica, o altar está sobre uma plataforma, e existe uma rampa. Então, esses sacerdotes subiam, né? Dois sacerdotes subiam, faziam um recolhimento do que não havia sido queimado, faziam o recolhimento das cinzas também, e arranjavam, né? Posicionavam as brasas que traziam, e também aquelas que ainda estavam acesas ali no altar, para o centro do altar. Então, o sumo sacerdote, quando ele ia fazer o seu serviço, já tinha uma equipe que já centralizava a brasa, que fazia a limpeza, que via as partes que não tinham sido ainda assadas, né? 3 sacerdotes retiravam as cinzas da noite do altar, num carrinho de cobre, que era a Pesach, para o Bet Hadeshen. Então, olha só, 3 sacerdotes, eles retiravam as cinzas que eram guardadas no lado norte do altar. E eram colocados num carrinho, tipo um carrinho de mão, não um carrinho de cobre, e eles eram levados para um outro lugar, que era o destino sagrado dessas cinzas, né? Vamos lá. Com o altar limpo, os sacerdotes traziam lenhas menores e as colocavam no altar. Outros sacerdotes traziam lenhas maiores. Uma vez que o altar estivesse limpo, os sacerdotes traziam as lenhas maiores e as lenhas menores, né? Posicionavam elas no altar para que elas queimassem com aquelas brasas que foram centralizadas ali. Então, todo um serviço. Alguém trouxe lenha menor e outros trouxeram as lenhas maiores, as vigas que são ditas em Israel, né? Para essa disposição das tarefas, existia o que a gente chama de Lishkat Hagazit. Esse Lishkat Hagazit era o sorteio das tarefas, né? Quem vai fazer o quê? Então, durante aquele período ali, o Sanhedrin, né, o Sinédrio, ele se reunia, se organizava e fazia o sorteio dos sacerdotes que iriam fazer tal tarefa, tal tarefa, tal tarefa, tal tarefa. Isso para cada turno, né? Então imaginem a organização que era um serviço sacerdotal, né? 3 sacerdotes eram sorteados para realizar a parte matinal diária da oferta contínua. Então 3 eram sorteados para fazer as ofertas matinais, as ofertas contínuas, né?
aquelas ofertas que tinham que ser feitas dia após dia, manhã após manhã. Tá? Alguns preparavam o animal abatido, esfolavam, lavavam as partes a serem sacrificadas, outros sacerdotes lavavam os órgãos para o altar, outros entravam no santuário para o preparo do candelabro, né, da menorá, o cuidado com os pavios, com azeite, aquele azeite puro que era colocado ali, e também do altar de incenso. Então nós temos ali sacerdotes especificados para trabalhar os animais, né, outros para o altar de incenso, e outro para a menorá. Agora já estamos dentro do tabernáculo propriamente dito. Né? Um sacerdote dava o sinal quando do leste se iluminava. Eles subiam no telhado e avisavam. Outros sacerdotes traziam 93 utensílios. Olha que interessante. Então eles subiam no telhado, quando eles viam o sol despontando, era o início do dia. Né? Do dia de serviço sagrado. Então eles avisavam, né? E aí nesse aviso já tinha aqueles que abriam, por exemplo, no templo, né? Tinha aqueles que abriam os portões, aqueles que iam começar os serviços de canto, os serviços das ofertas diárias. Então tudo extremamente organizado. Né? Esses 93 utensílios que eram de ouro, de prata, de bronze, eles eram retirados da câmara dos utensílios, né? Tá tudo guardadinho lá. Então imagina, o sacerdote tinha que ir lá, pegar aqueles materiais, levar para os seus devidos lugares específicos, né? Esse aqui dali, esse aqui de lá, tudo muito organizado. Outros iam para a câmara dos cordeiros. Então eles iam pegar os animaizinhos lá, verificavam, examinavam, tá tudo ok, isso aqui tá bom, já dava uma limpeza nele, uma lavagem nele, preparava ele todo, os animais eram muito bem cuidados. E aí eles eram levados então para os sacrifícios diários. Depois havia um novo sorteio. Aí assim, era sorteado para trazer o incenso. E o 8 era para trazer os órgãos. Né? Um novo sorteio acontecia. Um era para o sacerdote que ia trazer o incenso, né, para o altar de incenso, e o 8, que era o responsável por trazer as libações, né, o líquido que iria ser derramado ali, né, o vinho que iria ser derramado, os órgãos dos animais que iriam ser justapostos sobre o altar. Então imagina, você está vendo que tudo é extremamente organizado, não era uma pessoa só que fazia tudo isso, e eram 50 pessoas por dia, né, para fazer esse tipo de serviço. Né? Levitas cuidavam, havia os levitas que eram responsáveis que são os porteiros, né, que cuidavam das portas do templo, outros que cuidavam dos animais, outros que cuidavam da cantoria durante a celebração dos serviços, também sorteados e determinados para aquele... Então o que eu quero mostrar para você é que o serviço foi pré-determinado por Deus, Deus escolheu quem o serviria, Deus determinou como seria esse serviço, é de uma organização absoluta, maravilhosa, e havia tantos levitas que eram divididos em turnos e esses levitas serviam diariamente a Deus. Então qual é a lição que a gente tem aqui? Zelo, organização, capricho, temor a Deus para fazer as coisas certas, corretas diante dele, não é qualquer coisinha não. Um serviço que envolve a integridade daquele ser, né? Ou seja, a minha parte, a minha responsabilidade, eu fui sorteado para isso, eu tenho que desempenhar aquilo com amor, com devoção total, e eu sou feliz porque eu sou o sorteado da semana, entendeu? Então o serviço, por isso que não é culto, é serviço, né? A ideia de culto ela é muito fragmentada, né? A pessoa vai ali, faz umas orações, faz uns cânticos, ouve um sermão e termina. Não. O serviço no judaísmo ele é uma dedicação de tempo integral, sagrada, organizada, com capricho, com zelo, com santo temor e com alegria de alma, porque afinal eu fui escolhido para servir a Adonai. E de uma maneira geral, todo o povo que teme a Adonai, todo o povo que ama a Adonai,
ele é eleito para servir. Ele não tem que ir no culto, ele tem que servir Adonai dia após dia na sua vida. A minha semana de serviço a Adonai passou a ser a minha vida inteira. Reflete nisso. Que Adonai te abençoe.